Então, vamos lá, pessoal. Dando continuidade aqui ao estudo da ciência econômica, num enfoque voltado ao direito, nós agora vamos iniciar de uma forma mais profunda a reflexão acerca do pensamento econômico. Do pensamento econômico. Nós comentamos que há uma forte interação entre direito e economia, e nós fizemos esse comentário agora há pouco, a respeito das reflexões entre bens materiais e imateriais, bem como em vários outros aspectos do direito e da economia que nós vimos aqui, conceitos importantes. Como campo de estudo, a economia ela foca na investigação do processo de tomada de decisão pelos indivíduos e no consumo de bens capazes de atender às necessidades humanas, levando em conta que os bens são limitados na natureza. Então, a investigação da economia, ela vai focar nessa tomada de decisão dos indivíduos, no consumo de bens capazes de atender às necessidades humanas e vai levar em conta que os bens são escassos e as necessidades, elas são infinitas. E a gente falou também dos bens econômicos. Falamos de produtos e serviços que são denominados bens econômicos, que são diferentes dos bens livres. São úteis, mas não escassos. Podem ser classificados como produtos ou serviços, bens materiais e imateriais, e podem ser classificados quanto à finalidade, bens de consumo e bens de produção. Os bens de consumo, eles podem ser duráveis ou não duráveis. E muitas vezes, os bens de consumo duráveis, eles também podem ser bens de produção, dependendo do contexto. Também já estudamos a relação da escassez. A escassez é um pressuposto chave da economia, porque se não há escassez, não há razão pelo qual nós vamos precisar gerenciar um determinado produto. Vamos pensar aqui, a água, ela é um bem livre. Só que, no contexto que nós vivemos, a água tratada, o acesso aos rios, a água se tornou um bem econômico. Por quê? Ele é escasso. Né? Ela é escassa. Não é todo mundo que tem água, acesso à água. Então, a água tratada especialmente, né? Mas ele está na natureza. Está na natureza. Mas todo mundo pode pegar esse bem? Esse bem, ele é livre de acesso? Não. Então, a água se transformou num bem econômico. E todo bem econômico, para que eu tenha acesso a ele, eu preciso fazer um trade-off. Eu preciso fazer uma troca. Eu preciso fazer uma escolha em que eu escolho o que eu quero e o que eu não quero. E o custo do que eu quero é o custo do que eu estou abrindo mão. Isso é o custo que a gente chama de custo econômico. Bem, feita essa revisão geral, nós também falamos um pouco dos chamados modelos econômicos, e agora nós vamos focar um pouco nessa ideia central, em que nós vamos pensar em modelos econômicos de estudo. Bem, os modelos econômicos, e nós falamos que é a forma como o economista pensa, né? O economista, ele vai se utilizar dos modelos econômicos para poder fazer o seu estudo. Ele vai simplificar a realidade econômica, que permite a análise, né? Então, o modelo econômico é uma simplificação da realidade econômica, e vai permitir a análise de dos efeitos de alterações econômicas nas variáveis econômicas.
Em outras palavras, é uma construção abstrata de natureza matemática utilizada com o objetivo de tentar explicar a realidade econômica. Então, para que eu explique a realidade econômica, o economista utiliza dos chamados modelos econômicos. Eu vou seguir o slide aqui para a gente pensar nessas variáveis. E aí eu vou voltar aqui para vocês. Vamos pegar um exemplo. O que influencia a compra de carne de boi? Né? Vamos pensar na picanha. O que influencia a compra da picanha? A renda, porque se você não tiver renda, você vai optar por outra carne, que não a picanha. O preço do produto principal, o preço do produto substituto e o preço do produto complementar. O que é o produto complementar? São os produtos que eu preciso para fazer bem, para fazer uso daquele bem. Vamos pensar aqui na carne de boi. Para que eu consuma carne de boi, eu preciso de comprar sal, eu preciso comprar uma frigideira, eu preciso de óleo, eu preciso de arroz, eu preciso de feijão. Qual que é a combinação que eu utilizo? Então, são os produtos complementares. No caso aqui do exemplo dado pela Sueli, né, o pão e a manteiga. Eu só compro a manteiga se eu comprar alguma coisa onde eu vou colocar a manteiga. Então, se eu não tenho aquilo, né, se eu não tenho o pão, se eu não tenho a torrada, eu não vou comprar a manteiga. Então, são os bens complementares. E a utilidade do produto. E aí, nós estamos pensando no uso do produto. Qual é a utilidade, qual o tamanho da utilidade desse produto? Por quê? Veja bem, a utilidade do produto tende a ir diminuindo ao longo do uso do produto. Veja só, eu, às vezes, preciso de 2 televisões na minha casa. Já a terceira televisão, ela tem menos utilidade. Se eu tiver 10 televisões, muito provável que as 5, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava e a nona, não tenham utilidade nenhuma. Um pouco a ideia da cerveja. Uma garrafa de cerveja tem uma utilidade. A segunda já tem menos. Na 24ª, ela não vai ter nenhuma, a não ser que você seja muito doido. Então, a utilidade do produto, ela vai modificando. Isso aqui, pessoal, quando eu falo em renda, preço do produto complementar, preço do produto principal, preço do produto substituto, utilidade do produto, isso são variáveis econômicas. Por quê? Da variável de cada uma, da modificação de cada uma dessas causas, desses fatores, eu vou ter um resultado. Então, quanto maior o preço do produto, menor o consumo. Quanto maior a renda, maior o consumo. Quanto maior for o preço dos bens complementares, menor será o consumo. Quanto menor for o preço do bem substituído, menor será o consumo. Para fazer essas inferências, o pensamento econômico simplifica a complexidade da realidade e estuda isoladamente algumas variáveis. É o que nós já comentamos aqui numa outra aula, que é o chamada fórmula dos ceteris paribus. Tudo mais constante. Ou seja, eu vou virar e falar assim, qual vai ser o aumento da venda de carne se eu aumentar a renda do trabalhador?
Eu estou considerando que o preço continua o mesmo, que o preço do produto complementar continua o mesmo, que o preço do produto substituto continua o mesmo. Por quê? Se eles também variarem, necessariamente a inferência que eu vou fazer vai ser diferente. Basicamente, pessoal, essa é a fórmula também da negociação. Vamos pensar o seguinte. Eu quero sair de casa. Eu quero ir numa festa. E aí, eu vou perguntar à minha mãe se eu posso ir na festa. E a gente já sabe quais são as variáveis no jogo. Então, o que eu negocio com a minha mãe? Assim, mãe, eu queria ir numa festa, preciso de dinheiro. Em troca, eu fico responsável por limpar a louça esse domingo. Olha só, eu estou considerando uma variável, que as louças estarão sujas. Porque se elas não estiverem sujas, ou se não houver louça para lavar, a minha variável, ela não existe. E logo, o meu processo de negociação muda. Agora, vamos pensar aqui na negociação, que também vai ter muito a ver com direito também. Vamos pensar na negociação. Vamos supor o seguinte, numa negociação política, quando há a disputa pela presidência da Câmara dos Deputados, eu tenho algumas variáveis. Quem o PT vai apoiar, quem o PSL vai apoiar, quem o PMDB vai apoiar. E a escolha do nome vai alterar essas variáveis. Então, como que a economia lida com isso? Aí a gente vai pensar, ela simplifica esse modelo, ela organiza esse modelo e ela passa a considerar para ela estudar que algumas variáveis não vão mudar. Que algumas variáveis não vão mudar. Isso acontece na negociação. Eu passo a considerar que algumas variáveis na minha negociação não vão mudar. A louça continuará suja, o PT vai continuar fazendo oposição ao Bolsonaro, os bolsonaristas vão continuar fazendo oposição ao PT, e aí eu posso ir estudando mudanças em algumas variáveis, considerando que as outras permanecerão estáveis. Agora, se eu tiver diante de um estudo em que todas as variáveis modificam, ele é um estudo mais complicado. Então, quer dizer que os economistas desconhecem que as outras variáveis vão modificar? Não, eles sabem que as outras variáveis vão modificar. Mas para que eles entendam o comportamento, eles fazem um estudo simplificado e depois ajustam o simplificado. Então, os modelos econômicos são visões teóricas com objetivo explícito e deliberado de simplificar a realidade para fins de análise ou previsão. Aí é muito comum a pessoa virar e falar assim, mas aí ficou muito simples, porque tem outras variáveis. Lógico que tem outras variáveis. Quem simplifica, ele sabe disso. Por que ele simplifica? Para que ele possa compreender a realidade e ir fazendo ajustes. Por isso que é muito comum, e aí muitas pessoas não entendem, porque isso vale para o modelo econômico, mas vale para os modelos políticos também, vale para os modelos sociais, e aí muitas pessoas esquecem que quando há um modelo, ele está simplificado. E eles tomam aquilo como se fosse verdade absoluta. E aí fazem inferências que não são para a realidade. A psicologia utiliza isso, o direito utiliza isso, a economia utiliza, a sociologia também utiliza.
E aí a gente tem que se apropriar dessa simplificação para compreensão, mas saber que se trata de simplificações. E entender como elas funcionam. Nos modelos econômicos, a gente usa o método da dedução. Eu parto do geral para estudar os particulares. E aí, eu posso concluir o seguinte: olha, aumentou a renda, mas não aumentou o consumo. Eu não estou falando que quanto maior a renda, maior o consumo. Na picanha, isso vai ser verdade se eu estiver saindo de uma renda A para uma renda B, mas pode não ser verdade se eu sair da B para C. Por quê? Pode ser que na B já se deu o consumo total possível da picanha. Então, nós precisamos entender que isso trata-se de simplificações. Eu saio do modelo dedutivo do geral para o particular. Ao contrário do indutivo, que eu saio do particular para o geral. Eu vou selecionar as variáveis mais relevantes de uma situação real, representativas da realidade, e vou analisar a relação entre elas. Olha só, vamos pensar aqui. Mais renda significa mais consumo, correto? Esse é o modelo que a gente está adotando. Será que isso vale para um objeto falsificado? Será que se a população tiver mais renda, ela vai aumentar o consumo do objeto falsificado ou ela vai comprar o original? Então, dependendo, maior renda pode significar menos consumo. Porque aquele objeto, ele é para classes mais baixas. De poder aquisitivo mais baixo. Classe mais baixa, quando eu falo aqui, é poder aquisitivo mais baixo. Então, eu utilizo esses modelos econômicos. E o que os modelos econômicos vão levar em conta? As variações marginais. Você se lembra o que eu falei aqui? Que os indivíduos pensam na margem? Os modelos econômicos vão levar em conta as variações marginais. O que isso significa? Que as análises econômicas geralmente vão concentrar na avaliação dos impactos de pequenas alterações às variações econômicas. Aumento de renda, aumento do preço do produto, existência de substituto ou não. O que é o substituto? Eu como carne de boi. Mas se tiver muito caro, eu como carne de frango. E se não tiver a picanha, eu como alcatra. Ou eu até tenho produtos que concorrem entre si. Guaraná Antártica e Guaraná Quat. Ou Burger King e McDonald's. Significa, então, quando eu falo em variações marginais, que as análises consideram os efeitos de pequenas alterações do plano de ação, que é a utilidade marginal ou produtividade marginal. Veja só. O que eu falei aqui para vocês? Em regra, todas as vezes que eu adiciono mais um produto, a utilidade dele é decrescente. Vestido. Um vestido tem utilidade 100. O segundo vestido já tem a utilidade 90. Ou os dois vão ter, na média, 95. Agora, se eu tiver o terceiro vestido, ele já tem uma utilidade um pouquinho menor.
Por quê? Cada acréscimo faz com que eu tenha uma utilidade menor para aquele bem. O melhor exemplo é a comida. O primeiro bife que a gente come para quem é carnívoro, ou a primeira salada que você come para quem é vegetariano, dá aquela saciedade. Aí você pega o segundo, você pega o terceiro. Já o quarto, não tem graça. Eu já não estou mais afim. Aí talvez o brigadeiro valha mais. O brigadeiro valha mais. Por quê? A utilidade marginal, ela é decrescente. A produtividade também, ela vai ter essa característica. O que, que vai acontecer? Vamos supor que um funcionário ou uma máquina, o meu computador. O meu computador, ele funciona muito bem durante 4 horas. Só que na quinta hora, a produtividade dele diminui. Por quê? Porque ele se aquece, ele tem, os programas ficam ainda mais demorados para rodar. Então, é o que eu chamo, o que se chama de produtividade marginal. Um funcionário vende 20 McDonald's, Big Mac. O segundo funcionário vende 15. O terceiro vende 10. O quarto vende 5. O quarto, então, ele já custa mais caro. Por quê? Porque eu não consigo o tempo todo aumentar a venda. Isso significa uma produtividade marginal, ou seja, eu tenho uma variação marginal. Gente, isso tudo que eu estou falando para vocês é em regra. É em regra. É igual trabalho em grupo. Uma dupla trabalha bem. Um trio, eu já tenho que dividir mais. Talvez um quarteto ou um quinteto, eu tenho que deixar alguém sem fazer nada. Que a gente vira assim, imprime o trabalho. Você fica responsável por formatar o trabalho. Por quê? Já tem uma produtividade marginal menor. Já não acrescenta tanto. Para a análise dessas variações marginais, a economia vai utilizar de um ferramental matemático importante. Ele vai utilizar da matemática para compreender, né? Utiliza-se de um ferramental matemático que é importante. A frase poderia ser melhor colocada assim. Para isso, utiliza-se um ferramental matemático que é importante. Vamos ver alguns modelos econômicos de compreensão da realidade. O fluxo circular da renda. Esse é um modelo econômico em que eu descrevo os principais movimentos dos bens, do dinheiro e do serviço entre os agentes econômicos. Os fluxos de dinheiro e bem trocados em um circuito fechado correspondem em valor, mas correm em direção oposta. A análise circular do fluxo é a base das contas nacionais e, portanto, da macroeconomia. Quando eu falo em fluxo circular de renda, é um modelo econômico para eu compreender a macroeconomia. Vamos ver aqui, eu vou voltar aqui para vocês. Olha o fluxo da renda. A empresa vende bens e serviços. Vamos pensar numa operação aqui. Uma livraria vende livros. Então, ela é a empresa. Nós compomos as famílias, que são formadas de indivíduos. As empresas vendem e as famílias compram o livro no mercado de bens e serviços. Então, olha só, vamos pensar só no quadrante de cima, as empresas e as famílias. Elas vão ao mercado, elas vão ao shopping.
né? Elas vão às compras. Quando eu viro e falo assim, acordei hoje e falei assim, vou às compras. Então a empresa vende o livro e a família compra o livro, ambas negociam no mercado de bens e serviços. Vamos voltar aqui. O fluxo de dinheiro e bens trocados em um circuito fechado correspondem em valor, mas correm em direção oposta. Então vamos pensar o seguinte: a empresa, quando ela vende o livro por 10, ela tem uma receita de 10. A família que compra o livro de 10 tem uma despesa de 10. Certo? Então vamos lá. Esse é um fluxo circular da renda. Quando eu penso nas contas nacionais, eu estou pensando, então, no total desse fluxo. Quanto que se compra e quanto que se vende. Agora, olha só. Eu tenho a parte de baixo desse fluxo, que é o mercado de fatores de produção. Onde é que as famílias obtêm sua renda? Elas obtêm a renda das empresas em que elas trabalham, que é o mercado, e as empresas obtêm o produto do trabalho das famílias. E as empresas, então, elas pagam para as famílias salários, aluguéis e lucros. E as famílias obtêm a renda das empresas. Essa relação das empresas, que tem um fluxo contrário do mercado de bens e serviços, essa relação das empresas com as famílias, ela se dá no mercado de fatores de produção. Elas se dão no mercado de fatores de produção. Olha o dinheiro, então. Tem até uma brincadeira, não sei se vocês já viram um Instagram chamado Monkey Market. Monkey Stock, na verdade. Desculpa, gente. Esse aqui, ó. Vou ver se vocês conseguem ver. Tem esse ícone aqui. O Monkey Stock é um Instagram em que eles falam que se você apostar na bolsa de valores aleatório, a tendência é que vocês ganhem o mesmo tanto se vocês apostarem seriamente. Né? É lógico que eles fazem uma brincadeira. O que eles fazem? Uma vez no mês, eles sorteiam as ações que eles vão investir. E aí, eles comparam com aquelas que foram pensadas. Mas isso não é a pauta aqui, é só para você saber. Eles fazem uma brincadeira que é o seguinte, que é o fluxo circular da renda da cerveja. A Ambev vende a cerveja no mercado, nós compramos a cerveja e nós trabalhamos na fábrica de cerveja. Que então a fábrica de cerveja paga o salário para quem trabalha na fábrica de cerveja, a fábrica de cerveja, então, paga o salário, a renda vai para a família que trabalha na fábrica de cerveja, que bebe a cerveja no mercado, que volta o dinheiro para a empresa. Então, esse é o fluxo do dinheiro. Esse é um fluxo circular de renda fechado. Fechado. Em que os bens e o fluxo de dinheiro e os bens trocados, quando eu faço a soma, eles vão, no total, corresponder aos mesmos valores. Tá? Esse é um fluxo de renda, circular de renda fechado. Tá?
Vejam só, quando eu estou falando aqui do fluxo circular da renda, eu estou fazendo um modelo econômico, eu estou simplificando. Eu estou simplificando. Não é só isso, né? Receita, despesa, salário e renda. Não. Mas, vejam bem, esse fluxo circular de renda, ele nos dá uma dimensão geral de como funciona a economia. Por quê? Se nós pegarmos, por exemplo, o caso da Ford, que foi citado aqui pela Suelen, o que os teóricos do livre mercado vão dizer? Eles vão falar assim, olha, na verdade, o que aconteceu com a Ford, basicamente, foi o seguinte, ela foi ao mercado de bens e serviços, as pessoas não quiseram comprar, então elas não tiveram receita suficiente para pagar os salários, os aluguéis e os lucros, que são os insumos de produção, então ela deixa de ser um agente econômico. Qual que é, como a gente viu lá no subsistema social economia, qual que é a linguagem da economia? É lucro. Ela não teve lucro, então ela sai desse fluxo circular de renda. Aí você vai falar assim, mas veja bem, Cal, através desse fluxo fechado, nós podemos fazer algumas reflexões. E esses trabalhadores? Bem, se há outras empresas automobilísticas que vendem carro, são substitutos, olha aqui, vamos aplicar isso aqui. Um bom exemplo. Se nós temos o preço do bem substituto, ou seja, se a Volks, a empresa chinesa, a Chery, né, a Volks, a Mercedes, tiverem mercado ali, o que vai acontecer? Nós só vamos substituir a empresa. Ela sai do mercado, porque ela não tem lucro, ela não tem eficiência, e eu substituo. E aí, eu tenho uma substituição, eu estou falando, gente, pelo amor de Deus, pensando no modelo simplificado da economia. Vai ter ali alguns dias de instabilidade econômica, mas qual é a tendência do mercado, então? É ocupar aquele lado, é ocupar num modelo simplificado, é ocupar a fábrica, né? Ontem eu vi uma entrevista, uma reportagem, falando que a Chery está pensando em comprar a fábrica da Ford, ou seja, o parque fabril. Isso significa o quê? Que provavelmente, se ela comprar, você tem uma recuperação. Esse é o mercado. O mercado ele vai, então, acoplar as suas forças, porque as receitas e as despesas vão continuar, os salários e as rendas vão continuar circulando dentro desse mercado. Esse é um modelo simplificado de concorrência perfeita, em que os agentes econômicos têm eficiência máxima. Ajuda a gente a compreender? Ajuda. Porque, a partir disso, eu começo a ver os chamados vazamentos do fluxo circular de renda. Ocorrem vazamentos pelo governo, pelo sistema financeiro e pela abertura econômica, exportação ou importação. Olha só, como é que seria? O fluxo financeiro, olha só, eu posso, na hora da receita da empresa, na verdade, uma parte vai para o governo. Uma parte da renda vai para o governo. O sistema financeiro pode recolher desse fluxo circular da renda, do dinheiro, e poupar. Você coloca na poupança, ou seja, você não vai no mercado comprar nada. Ou eu posso fazer importações e exportações, o que significa que eu estou mandando o dinheiro para outro fluxo circular da renda. Ou estou recebendo dinheiro
de outro fluxo circular de renda. Ou o governo pode pegar o dinheiro dos impostos e jogar na economia. Quando eu pego o caso da Ford, eu vou ter vários fatores aqui: setor externo, governo, sistema financeiro, que atuaram aqui. Esses atores podem atuar para dar eficiência ao fluxo circular da renda, ou eles podem, por equívoco de decisões, atuar para gerar ineficiência. Então, quando eu pego, por exemplo, a pobreza, em que há concentração de renda em determinadas pessoas, o que pode acontecer? Eu posso ter um vazamento do fluxo circular da renda. Por quê? Fica tudo concentrado numa pessoa e ela poupa demais, e aí o dinheiro não circula. Por isso que é muito importante as políticas de transferência de renda, porque eu tiro de algumas pessoas e jogo outras pessoas dentro desse fluxo circular da renda. Boas decisões farão o círculo circular da renda melhorar, e más decisões farão o círculo circular da renda não rodar bem. É como se, na verdade, é o seguinte: a gente está falando do fluxo circular, mas que ele pode ser achatado, ele pode virar uma estrela, ou seja, qual que é o ideal? É um fluxo redondinho. Isso é dentro do modelo econômico. Ele existe na prática? Não, não existe. Mas ele serve para a gente compreender a realidade. E aí a gente tem um modelo. Professor, então quer dizer que com esse modelo eu explico tudo? Não. O fluxo circular de renda com vazamento faz com que a gente compreenda alguns outros fatores. A diferença do primeiro para o segundo é que no primeiro eu não estou considerando que há perda de dinheiro. Eu não estou considerando que há perda de dinheiro, né? A mercadoria e o dinheiro, eles são eficientes. Sim, é só didático. Na verdade, ele é uma análise do modelo econômico, é uma simplificação da realidade econômica. O modelo perfeito seria esse. Nem esse aqui ocorre, viu, Débora? Esse aqui também é o modelo que leva em conta as imperfeições, os vazamentos. Mas mesmo ele não vai ser perfeito. Né? Ele vai ter, mas ele é um complemento. Observe que eu vou aderindo. Vamos dar um exemplo aqui. Quando eu falo em curso de direito, eu penso numa coisa. A grade ideal, olha só, a grade ideal é um modelo. Mas quer dizer que você vai cumprir a grade ideal? Não, você pode ser reprovado, você pode fazer uma disciplina lá no curso de contabilidade, você pode fazer mais do que a grade ideal. Né? Aquela é a grade ideal quando eu estou considerando que todo mundo passasse pelo mesmo processo. Por que a grade ideal é importante? Mesmo para quem é reprovado? Ou mesmo para quem vai fazer o curso mais devagar? Porque através da grade ideal você sabe mais ou menos onde você está. Não é isso?
Se já está formando, se falta muito, se falta pouco, qual é a sua estratégia? Aqui também, o fluxo circular da renda, ele serve para a gente poder visualizar o que está acontecendo na economia. Por quê? A economia tem várias variáveis e eu não dou conta de controlar todas. Então, eu pego algumas e coloco elas em análise. Isso. E olha só, gente, eu estou falando de modelos econômicos aqui, que são esses para a gente entender no direito, né? Estou falando porque a gente vai pensar em tributário, vai pensar em direito econômico, vai pensar em direito civil, comercial, é só para a gente compreender, porque existem vários outros modelos econômicos para quem faz o curso de economia, o mestrado, o doutorado. O que isso aqui serve para nós? Por exemplo, no tributo, se eu tiver uma carga tributária muito elevada, o que esse fluxo circular da renda vai acontecer? Vai ter um vazamento muito grande. E isso faz com que as empresas e as famílias se reordenem dentro do fluxo circular da renda.